tarde, servidores, sejam bem-vindos a mais uma formação. Hoje eu, Ana Paula, aqui formadora da EFAP, estou aqui com vocês para a gente trazer mais uma vez aí, né? É uma coisa que vocês pedem para nós, praticamente toda a formação a gente recebe pedidos aí do Canva. Então a gente já fez duas formações, né? Uma formação do Canva básico para a gente apresentar para vocês. A outra que a gente fez, se eu não me engano, foi mês passado, a gente falou pro Canva, do Canvas para uso de anos iniciais, e hoje a gente vai trabalhar aí de diversas formas para diversos públicos, né? Até porque ontem, por exemplo, eu estava aqui na IFAP conversando com o pessoal aqui, ontem eu recebi duas pessoas, né? De duas pessoas, informações que estão utilizando o Canva aqui, né? Então, a gente recebeu uma mensagem interna, e aí a Carol que trabalha comigo, Carol, um beijo, que você tá aqui, mas eu tô mandando um beijo pra você. Mas aí a Carol falou assim, gente, por que a gente não usa o Canva pra fazer mais bonitinho, fazer uma coisa mais interativa, né? E aí outra pessoa também, a Elisângela, também que trabalha aqui, ela falou assim, a gente faz formação com os TAFs. E aí ela falou assim, a gente vai fazer formação com eles usando o Canva. Então eu falei assim, ótimo, o nosso objetivo a gente está atingindo, que é levar aí para vocês ferramentas para vocês utilizarem da melhor forma que possível, né? Que vocês achem aí que é melhor e que atinge não só os seus alunos, mas como outras coisas, né? Até tem pessoas que fazem aí venda de, sei lá, de produto de porta a porta ou outras coisas, quer fazer uma divulgação, quer fazer um cartão agora de Natal, né? Então tem várias aplicações aí que a gente pode fazer e de diversas formas, né? Não precisa só ficar na coisa tradicional, né? Então a gente fica feliz aí de estar trazendo um recurso que tem tanta utilidade para a gente, não só na educação, como também para o nosso dia a dia, né? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Antes de eu passar a palavra para Carla, né? Que é a nossa parceira aqui já, né? Da secretaria aqui com o Canva. Eu queria agradecer a Elaine da Escola Estadual Júlio Ribeiro, lá da minha diretoria, da Centro-Sul. Elaine, obrigada. Ela sempre muito fofa comigo lá no Instagram. Então, agradeço demais aí as suas colaborações, as suas considerações. E também mandar um alô pro Antônio Marcos, pra Ana Berbel e para quem mais, Carol? Pra Thelma, que a gente agradece demais aí a colaboração de todos e todo mundo fala assim, você me esqueceu. Então, sempre que a gente lembra, a gente tá falando aqui, tá bom, gente? Porque a gente não trabalha sozinho, né? Então, vamos lá. E eu quero agradecer também o pessoal que já tá colocando aqui no chat, viu, Carla? Tem, a Lucimara colocou aqui antes de começar a formação. Boa tarde, aguardando mais uma formação do Canva. Então, tem o pessoal aqui, o Tiago, que é da professor Tiago da Escola Ruth Sá de Caçapava. Então, pessoal, agradeço demais a participação de vocês, tá? Carla, seja bem-vinda mais uma vez aqui à nossa Secretaria da Educação. Você sempre bem-vinda, você sempre uma fofa com a gente, sempre nos atendendo, não só com relação a tutoriais e suporte que a gente possa trazer para os nossos servidores, quanto também nas formações. Então, seja bem-vinda, Carla. Estamos aí, então, na nossa terceira formação. Obrigada, Ana. Boa tarde, professor. Prazer estar aqui com vocês. E fico muito feliz de ver tantos professores usando o Canva. O Canva, como a Ana mencionou, é uma ferramenta incrível que ajuda em diversas áreas, no marketing, você consegue criar absolutamente tudo com Canva, desde o convite de aniversário do seu filho, os comunicados da sua escola, comunicados informando sobre certos dias que não tem aula ou certas regras da escola, até documentos, às vezes, com regras e diretrizes da escola. Eu já vi muita escola usando o Canva para isso também. Mas hoje eu trouxe uma atividade criativa para vocês. Eu vou compartilhar a minha tela e já vou dar um spoiler aqui do que nós vamos fazer hoje. Deixa eu compartilhar minha tela. Quando vocês estiverem vendo, por favor, me sinalizem. Porque essa vai ser a nossa atividade de hoje, Ana. Nós vamos criar, eu vou ensinar vocês a criarem um quadro
totalmente interativo usando o Canva. Vocês vão ver como esse projeto fica lindíssimo. É um projeto muito engajador, criativo. Os alunos vão adorar ter uma atividade dessa forma e vocês vão ver como é fácil desenvolver uma atividade dessas usando o Canva. Mas antes da gente entrar no passo a passo, da gente conhecer até algumas funcionalidades da ferramenta e ver como que nós vamos construir juntos esse quadro hoje, eu vou começar fazendo aquela breve introdução da ferramenta, contando um pouquinho, apresentando o Canva para a educação a vocês, mostrando algumas das funcionalidades que vocês vão ter acesso. Eu sei que muitos professores da Secretaria de Estado de São Paulo já estão com acesso certinho, não estão tendo nenhum tipo de problema, mas para quem ainda, de repente, não conseguiu conectar a conta, eu vou falar sobre isso também, e em seguida a gente já vai fazer essa atividade juntos. Tem muita coisa, então, preparada para hoje. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela para a gente poder ver a apresentação aqui na tela cheia. Então, já falei da agenda de hoje, né? Vou apresentar o Canva para Educação, vou mostrar como você pode criar a sua conta e logo nós vamos entrar na parte de atividades criativas. O que é o Canva para Educação? O Canva para Educação é uma ferramenta incrível, que traz diversas funcionalidades para você, professor. Você tem acesso a todo o banco de imagem do Canva Pro, nós temos mais de 100 milhões de imagens. Além disso, o Canva para a Educação ele tem um banco próprio, com imagens relacionadas ao ambiente educacional, com gráficos, figurinhas, desenhos, ícones, todos esses elementos relacionados ao ambiente de escola. Então, tem uma biblioteca específica que é destinada ao Canva para a Educação. Então, você vai encontrar no Canva para a Educação todas as maravilhosas funcionalidades do Canva, mas essas funcionalidades que nós desenvolvemos pensando em você, professor, e nas suas dinâmicas de sala de aula. Então, vocês vão ter acesso a movedor de fundo de imagem, recursos de animação, enfim, todos os recursos que vocês imaginarem do Canva Pro está incluído no Canva para Educação, mais essa biblioteca exclusiva, templates também, modelos de atividades de sala que são também exclusivos do Canva para Educação, modelos de atividades educacionais, inclusive, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Fluxo de tarefa, o professor consegue convidar os seus alunos, porque o Canva para Educação não é uma ferramenta apenas para você, professor, é para você e para os seus alunos. Então, você consegue convidar a turma toda para participar nessas atividades com você, dar a vez também aos seus alunos de usar uma ferramenta tão poderosa e intuitiva, eles serem protagonistas, contarem as suas histórias e usarem a sua criatividade no Canva. Então, a gente tem todo esse fluxo de tarefa, o professor consegue enviar essas atividades aos alunos, os alunos conseguem fazer as atividades, enviar de volta para o professor, ou dar também, né, para utilizar de forma colaborativa. A gente ainda está vivendo nesse momento de aula, quer dizer, né, eu acredito que a maioria das escolas já estão presenciais, mas ainda está nessa fase de presencial, online. Então, caso você precise fazer algum tipo de dinâmica online, o Canva também oferece essa possibilidade, tá? Então, só voltando em tudo aquilo que eu comentei com vocês, todos os recursos do Canva Pro, mas os recursos educacionais, mais de 1000 templates, modelos de atividades educacionais, todo o fluxo de tarefa para convidar aluno, fazer atividades no Canva, acesso às principais plataformas educacionais, como o Google Classroom, Clever e diversas outras, Microsoft Teams também, que eu sei que vocês usam, fluxo de revisão de tarefa e um ambiente completamente colaborativo, tá? E passando para a parte importante, né? Como que você, professor, vai criar sua conta? Então, se você ainda não tem a sua conta no Canva para Educação,
Basta vocês acessarem esse link que está na tela. Eu deixei aqui o código, né, que fica um pouco mais prático. Então, é só escanear esse código que você já vai ser levado direto para a página de registro. Você precisa usar o seu e-mail institucional, o e-mail @educação.saopaulo.gov.br ou o e-mail professor.educação.sp.gov.br ou @servidor.educação.sp.gov.br ou ainda o prof.educação.sp.gov.br. Um desses e-mails aí que está aparecendo na tela. Ô, Então, Carla, escaneie o código, usa o seu e-mail institucional e cria sua conta gratuitamente. é importante reforçar que até aqui dentro da secretaria, eu, a Carol, a Thelma, a gente recebeu alguns e-mails do Fale Conosco, né, que é o portal aqui da secretaria, de algumas pessoas que assistiram às nossas formações, mas que são de municípios aqui de São Paulo, né? E eles queriam acesso. Então, gente, esse acesso ao PRO que a Carla tá falando, a gente só tem usando os e-mails institucionais da Secretaria Estadual da Educação. Então, aqui são esses e-mails que a Carla falou, que são os e-mails nossos ou da Microsoft ou do Google, né? Que são os e-mails que quando você loga lá na sede, aparece lá embaixo do seu nome, aparece o seu e-mail institucional Microsoft, o seu e-mail institucional Google. Caso você seja de uma outra instituição, ou uma instituição particular, ou uma instituição de municípios, entre em contato com o seu município ou a pessoa que é responsável da sua instituição, que daí eu acredito que entrando em contato com o pessoal lá do Canva, né, com a Carla e afins, vocês consigam verificar essa questão de acesso, como funciona, tá? Então, eu só tô deixando isso claro porque a gente recebeu mais de uma mensagem, viu, Carla? Perguntando desse acesso, que são pessoas que assistem, não são da nossa rede, né? E também tem pessoas da nossa rede que passam, né, a informação para outras pessoas. Olha, dá para usar, o PRO tem mais recurso. Então, tem que logar, gente, com o nosso e-mail. Caso você logue com outro e-mail, por exemplo, eu tenho um e-mail pessoal @gmail. Eu consigo logar, consigo utilizar, só que você não tem todos esses recursos que a Carla vai mostrar, tá bom? Muito legal a sua observação, Ana. Eu gostaria até de aproveitar, peço desculpas porque eu me esqueci desse fato de que às vezes pode ter um professor de uma outra rede assistindo o nosso webinar. Então, o Canva para Educação ele é uma ferramenta gratuita para qualquer professor, tá? De ensino infantil, médio e fundamental. Então, se por acaso a sua escola ou a sua instituição não tem um e-mail institucional, como que você vai fazer? Você vai lá na página do Canva para Educação, você vai fazer o seu cadastro, a sua solicitação e você vai enviar junto um comprovante de que você é professor. Pode ser, inclusive, uma declaração da sua escola. Então, você vai mandar esse documento para a gente, nós vamos revisar e vamos te oferecer o acesso. É muito rápido o processo todo, tá? Caso a sua escola ou a sua secretaria tenha um e-mail institucional, aí eu peço que, por gentileza, vocês entrem em contato comigo. A Ana pode divulgar o meu e-mail, meus contatos, que eu ajudo vocês nessa validação do e-mail institucional, porque é um processo um pouco mais simplificado e rápido de acesso. Nada impede que você, professor, solicite usando Gmail, Hotmail ou qualquer outro tipo de e-mail, mas aí sim existe um processo de validação dessas contas e a liberação não é automática, como está sendo aqui com essas, usando um e-mail institucional. Carla, é importante você falar isso, porque na verdade, essa questão de e-mail institucional não é de hoje que a gente está conversando com o pessoal do Canva, com a Carla especificamente, né? Então a gente já está fazendo esse processo muito anterior. Então, por isso que hoje vocês logam, vocês têm já direto acesso a esse PRO, tá? Então é o que a Carla está dizendo. Não é que vocês vão mandar o e-mail, quem é de outra instituição, e automaticamente vocês vão ter esse acesso. Existe aí todo um trâmite dentro da empresa para eles liberarem para vocês, tá? O nosso foi já um tempinho que a gente fez, né? Praticamente no começo do ano a gente fez
e a gente vem aí trabalhando com a Carla para a gente ampliar aí para todos os servidores, tá bom? É importante a gente ressaltar isso porque é o que eu disse que a Carla enfatizou, a gente tá conseguindo aí chegar em outros municípios, em outras instituições, isso é bem legal. Aproveitando que eu já pedi a palavra, Carla, eu vou dizer de novo, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer de toda a formação, alguma coisa, podem colocar aqui no chat que eu pergunto para Carla quando vocês pedirem aqui a gente estiver na temática, ou eu, a Carol, a Thelma, a gente responde aqui para vocês no chat, tá bom? Obrigada, Ana. Mas, por favor, podem divulgar com os colegas, para os colegas e pode pedir para que todos entrem em contato com a gente vai atendê-los com o maior prazer. Bem, vamos ver o que vai... Eu vou agora apresentar, vou parar aqui de compartilhar a minha apresentação e vou mostrar como que depois que você fez toda essa parte do cadastro, como que vai ser a sua conta Canva, né? Porque vai mudar muita coisa, não vai? Vai sim, pessoal, vai mudar muita coisa. E eu vou começar mostrando aqui a página inicial do Canva, que logo aqui vocês já vão ver diversas mudanças. Então, essa é a página inicial do Canva para educação, é bem similar ao Canva Pro ou Canva gratuito. A diferença é que aqui nos modelinhos nós vamos encontrar modelos de documentos educacionais, como, por exemplo, apresentação educacional, vídeo educacional, infográfico educacional, cartaz para sala de aula e diversos outros modelinhos educacionais, que é aquela biblioteca que eu comentei com vocês, que é exclusiva do Canva para educação, tá? Outra diferença também é aqui nesse menu do lado esquerdo, você vai ter acesso à sua própria sala de aula. Então, clicando aqui, você vai ter a sua sala de aula. Então, você pode ter os seus designs, organizar suas pastas. Então, aqui o professor pode organizar por tópicos ou por séries, da forma que vocês acharem que vai ficar mais organizado e fácil aí para vocês encontrarem os seus projetos futuramente. Vocês podem criar também alguns modelinhos e marcá-los como um template, então eles vão aparecer aqui para você. Nós temos ainda alguns aplicativos que dá para integrar ao Canva, e nessa aba aqui de pessoas, essa aba eu gostaria de frisar, porque ela é uma aba muito importante, que é aqui que você vai poder convidar pessoas para fazer parte da sua conta. Quando eu falo pessoas, pode ser um professor, colega que está colaborando em alguma atividade, ou pode ser também todos os seus alunos, tá? É aqui que a gente vai convidar o pessoal todo para fazer parte da nossa sala. Para fazer isso é muito simples. Ou você copia esse link e divulga aos seus alunos, ou você gera um código, eu posso clicar aqui e gerar um código, tá? É só copiar esse código e colar que você consegue também ter acesso, ou você pode usar o próprio Google para importar a sua lista de alunos. Ainda, se você preferir, você pode vir aqui e digitar o e-mail do aluno, aluno X, aluno Y, @gmail, ou caso ele tenha um e-mail institucional, então você digita aqui e faz esse convite aí manualmente. Feito isso, todo mundo da sua sala vai aparecer aqui embaixo e você vai ver qual é a função daquela pessoa na sua turma. Se aquela pessoa tem a função de professor ou de estudante, tá? E você ainda consegue fazer a administração de todas essas pessoas, remover ou adicionar. É por aqui que toda essa mágica de convidar pessoas ou de convidar os seus alunos acontece, tá? Na aba seguinte, nós temos grupos, que é aqui que a gente organiza, que também é uma função muito interessante para ajudar na organização. Então, você pode organizar por turmas ou por escolas, da forma que você achar que vai ficar melhor para você.
Algo que eu gosto de mencionar também é que essa sala de aula ela é personalizada, ela é personalizável, ela é sua, então você pode dar a cara que você quiser. Aqui na minha eu deixei esses planetinhas porque eu achei que ficou bem fofo, mas caso você queira trocar, digita no nome, coloca turma da tia Carla, ou só coloca Carla, aula de geografia, você pode dar o nome que você quiser. E nos três pontinhos você consegue editar o banner. Então, caso você não goste do banner, da imagem que esteja aparecendo para você, você pode vir aqui, abrir o editor do Canva, trocar, procurar alguma coisa, por exemplo, matemática, vamos ver se aparece alguma coisa. Não tem nada, mas você pode usar aqui os elementos, matemática. Então, você pode colocar fotos ou fazer uma montagem. Você pode fazer aí da forma que você quiser, tá? Porque é completamente personalizável. Eu não vou trocar o meu porque eu gosto muito dessa imagem aqui com os planetinhas, mas se vocês quiserem depois, por favor, fiquem à vontade. Ô, Carla, Pode falar, Ana. já que você está falando aí das imagens, eu vou voltar no nosso mantra da questão de direitos autorais, né? Então, tudo que a Ah, gente utiliza dentro do aplicativo do Canva, né, especificamente, tem ali os seus direitos autorais livres, né? A gente pode utilizar ali. Então, por exemplo, a Carla fez ali uma busca, tinha ali uns símbolos, ou mesmo essa imagem aí com as estrelinhas e tal, você pode utilizar livremente porque está dentro do aplicativo, tá? Então, sempre lembrando disso, que toda vez que a gente vai utilizar uma imagem, algum recurso externo, a gente tem que tomar cuidado aí com o direito autoral. Então, se vocês fizerem uma busca no Google, em algum buscador, e trouxerem a imagem para trabalhar dentro do Canva, aí vocês têm que ficar atento com o direito autoral, tá bom? Mas dentro do Canva, todos os recursos, né, Carla, como a gente vai mostrar aqui, vai utilizar, os recursos que são nativos do Canva, que estão dentro do Canva, a gente pode utilizar sem problema de direito autoral. exatamente, Ana, desde que seja pensando Finalidade, na dinâmica educacional, né, sim. para trabalhos relacionados à escola. Então, vocês podem usar. Inclusive, já aproveitando que a Ana está falando, comentou a respeito das imagens, caso vocês queiram buscar imagens no Canva, nesse menu superior nós temos aqui outras funcionalidades, como por exemplo a primeira, você consegue procurar modelos, templates, então tem aqui templates de todos os tipos, redes sociais, negócios, marketing, educação, tem uma categoria também aqui exclusiva. Em recursos, eu gosto muito de mencionar as fotos, né? E os ícones. Então, acessando esse menu superior, vocês conseguem acessar toda a biblioteca de fotos do Canva, tá? E aí, para fazer a busca, digita alguns termos, você pode digitar alguns termos, como, por exemplo, vamos ver aqui, Vitória, Espírito Santo. Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Ixi, não apareceu. Vitória, Espírito Santo. Ou Convento da Penha. Eu já vi imagens no Canva. E olha que bonito, já aparecem algumas fotos da minha cidade natal. Caso eu goste de alguma foto, o que que eu faço? Eu posso vir aqui na estrelinha e favoritar, porque essa foto já vai ficar armazenada lá na minha pasta de favoritos. A mesma coisa eu posso fazer com os ícones, tá? E eu posso fazer também com os templates. Então, aqui é a biblioteca de ícones, que eu consigo acessar por aqui também, né? Existe uma outra forma de acessar toda essa biblioteca lá pelo editor do Canva, mas eu posso buscar por aqui, por exemplo, giz, ou, deixa eu ver, quadro, ou, deixa eu procurar algum outro termo. Ô, Carla, enquanto você está procurando aí, eu ia falar, só tocar no assunto, voltando à questão de direitos autorais, que ícones também, como a Carla está mostrando, também entram na questão do direito autoral. Então, por exemplo, se você entra aí no Google, pega um ícone, ou se você usa da Microsoft algum ícone
você tem que sempre olhar se tem a questão do direito autoral, tá bom? Eu tô dizendo isso, gente, porque assim, todas as formações que a gente faz aqui, a gente passa esses PPTs por direito autoral. E às vezes, a Carla já sofreu isso, né, Carla? A Carla fez uns avatares dentro Verdade. do Canva, um avatar dela que vocês já devem ter visto, e aí a gente foi questionada em que lugar que foi feito e se tem direito autoral. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Que não adianta só a gente fazer e a gente ser detentor daquilo. Também precisa ver o meio que você fez. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Exatamente. E toda essa biblioteca de imagens, ícones, elementos, elas estão disponíveis aí para vocês utilizarem nas apresentações e nas atividades de vocês. E depois, daqui a pouco, eu vou até mostrar como vocês podem verificar essa questão de direitos autorais dentro da própria ferramenta. Uma das únicas coisas que vocês não podem fazer em relação às imagens do Canva é fazer o download e assumir a autoria daquele material e vender. Então, por exemplo, eu não posso pegar essa maçã, falar que eu desenhei essa maçã e vendê-la. Isso é proibido, mas usar em apresentações ou usar em comunicados de forma pessoal ou nas atividades educacionais, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui tem toda a biblioteca, vocês podem pesquisar diversos ícones. Olha a quantidade de maçã que tem no Canva, tem maçã de todos os tipos. E da mesma forma que nós fizemos com a imagem, caso você goste de alguma maçã, você pode favoritar e guardar aquela imagem lá na sua pasta de favoritos. Então, voltando lá na página inicial, eu já vou aproveitar e responder uma outra dúvida de vocês. Carla, como que eu sei se a minha conta é educacional? Eu fiz todo esse processo, mas eu estou na dúvida ainda se é uma conta educacional ou não. Primeira dica, esse menu com o ícone aqui do Capelo, com o nome da sala de aula, a minha está cadastrada aqui como sala de aula do Canva, porque eu optei por deixar dessa forma, eu personalizei, como a gente comentou, poderia ser Carla apenas. Esse ícone, ele aparece só nas contas educacionais. Então, vocês podem observar aqui nesse menu lateral que ele é diferente. Então, tem essa aba aqui, essa opção de turmas. Aqui eu tenho o ícone do Capelo com a minha turma. Eu tenho aqui um outro ícone com os meus trabalhos de sala. Então, isso aqui só aparece na conta educacional. Se ainda assim você não tem certeza se a sua conta é educacional ou não, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no ícone da engrenagem e você vai acessar as informações da sua conta. Então, você vai vir aqui em cobrança e equipe e você vai se certificar do tipo de assinatura que você tem. No caso aqui está aparecendo Canva for Education ou Canva para Educação. Então, essa é a minha conta. Tá? Se fosse uma conta Pro, estaria aparecendo aqui Canva Pro ou Canva grátis, tá? Não se preocupe em relação a esse grátis que aparece aqui logo embaixo, porque as contas para educação, elas são contas gratuitas. A Canva não vende essas contas, então por isso que está aparecendo aqui Canva for Education grátis, mas não quer dizer que a sua conta é uma conta Canva gratuita, né? Por assim dizer, tá? Então é assim que você vai fazer a verificação da sua conta, caso você tenha dúvida. Voltando para o início, e já entrando na parte daquela atividade maravilhosa que nós vamos fazer hoje, que é essa aqui. Deixa eu até compartilhá-la com vocês mais uma vez, que é essa aqui. É uma atividade completamente dinâmica, né? Eu criei um quadro e inseri algumas atividades, por assim dizer. Então, eu nomeei como cuidar do meio ambiente, que foi o tema que eu escolhi para fazer esse quadro colaborativo, e pedi para os alunos procurarem essas atividades. Então, eu coloquei aqui, hoje você é o detetive, nessa página, existem 3 atividades secretas, boa sorte. E deixei aqui uma dica para o aluno. Para desvendar o mistério, passe o mouse pelas figuras.
e faça suas atividades de sala. Depois, na hora de enviar essa atividade para o meu aluno, eu posso detalhar e explicar para ele exatamente o que eu quero que ele faça. Então, observem que se eu passar o mouse nas figuras, eu consigo identificar que tem algumas atividades escondidas. Então, aqui tem uma, no sofá não tem nada, aqui também não tem nada, tem aqui o meu avatar, né, que foi criado lá no Bitmoji, então tem a Carla Detetive aqui. Eu ainda tenho, deixa eu ver, aqui na lupa não tem nada, nos livrinhos tem uma outra atividade que eu já vou abrir para mostrar a vocês, e aqui também tem um material de apoio, que é uma leitura, então tem 3 atividades, tá? Então, as 3 atividades que eu comentei, que eu falei aqui com os alunos, nessa página existem 3 atividades, elas estão aqui. Primeiro, material de leitura, segundo, os livrinhos, e terceiro, tem uma televisãozinha aqui que possivelmente vai ser um vídeo. Então, se eu clicar nessa primeira atividade, o aluno vai ser direcionado para uma página externa para ele fazer uma leitura. Se o aluno clicar aqui, ele vai ser direcionado para uma outra página e ele vai assistir um vídeo a respeito de alguma coisa relacionada à aula. E o mesmo vai acontecer aqui se ele clicar nos livrinhos, tá? São 3 links que eu deixei para os alunos. Como que nós vamos fazer essa atividade? Voltando lá na página inicial do Canva, como eu comentei, existem vários modelinhos no Canva, por exemplo, para infográfico, ops, eu não queria abrir isso, vou voltar aqui, para infográficos, para folhas de atividades, plano de aula, inclusive se a gente buscar aqui na barra superior, tem uma barra de pesquisa que ela é muito útil, então eu posso colocar aqui, ó, atividade para imprimir, e já aparece uma série de atividades, tá? Então, atividade para imprimir, ou pode ser apresentação, vocês podem usar aí diversos termos. Então, já aparecem algumas apresentações educacionais também, tem empresariais educacionais, então já aparece algo mais direcionado para vocês. E tem também, lembra que eu comentei que a gente pode favoritar as imagens e pode favoritar também os modelinhos, os templates do Canva? Então, caso você tenha gostado, vamos supor, dessa apresentação aqui, ó, você pode vir aqui na estrelinha e favoritar, tá? Da mesma forma que a gente fez lá com as imagens e com os ícones. O modelinho que eu estou buscando, que nós vamos utilizar para aquela atividade, é o modelinho da sala de aula virtual. Então, quando eu digito sala de aula virtual, já aparece essas salas de aulas que estão aqui já desenhadinhas e prontas para a gente começar a nossa atividade. Quando você passa o mouse pelo template, então a gente tem aqui a estrelinha para favoritar aquele modelo, aquele template, ou a gente tem os 3 pontinhos. Se eu clicar nos 3 pontinhos, eu consigo pré-visualizar esse template antes de abrir no editor, porque você consegue ver com mais detalhes para saber se aquele modelinho atende ou não, tá? Então, aqui tem um outro modelinho que funcionaria muito bem para fazer o mesmo tipo de atividade. Caso você não tenha gostado desse, ó, é só descer um pouquinho a tela, que aqui vai aparecer outras opções que você pode escolher. O que eu utilizei não foi esse, então a gente pode continuar buscando aqui, deixa eu ver se eu encontro aquele. Ou você pode também só clicar em personalizar esse template, porque o Canva vai abrir, né, na forma do editor, e aqui a gente vai ter a opção ainda de trocar por algum outro, tá? Ó, aqui a gente vai ter a opção de trocar por um outro modelinho. Vou buscar aqui de sala de aula, para eu encontrar exatamente aquele que eu fiz a atividade, que ele não está aparecendo aqui para mim. Não tem problema, eu vou voltar lá e vou digitar kit sala de aula. Brinquem com as palavras, que às vezes
aparecem coisas novas para vocês. Então, não tenha medo, digita palavras diferentes, atividades, até para procurar também depois as imagens, os ícones, jogue palavras diferentes, porque às vezes auxilia na busca. Vamos pré-visualizar esse aqui para ver se eu encontro aquele modelinho. Ainda não, deixa eu ver se eu encontro ele em outro. Aqui, é esse aqui, achei ele. É esse aqui. Então, eu vou clicar em personalizar. O problema de ter E tanta vou... opção é isso, né, Carla? Tem tanta opção que daí a gente fica, qual eu vou usar? Eu quero usar todos, eu quero usar um pedaço de cada um. Esse é o problema de ter tanta opção. Ai, não tem problema, pode usar um pedaço de cada um. Mas o que eu às vezes fico triste é que às vezes a gente vê algo que gostou muito, mas que de repente não é o que a gente está buscando naquele momento. Então, marca a estrelinha e deixa lá guardadinho na sua pasta de favoritos, porque vai te ajudar no futuro, né? Então, o modelinho abriu, né? Ainda está faltando aqueles elementos. O meu avatar, por exemplo, a descrição aqui da sala que a gente vai ter que alterar, né? E aí eu gostaria de dar uma outra dica para vocês, porque tá vendo essas letrinhas miudinhas que eu não consigo nem ler daqui? A gente pode usar um atalho no Canva que ajuda muito, que é o Ctrl+, que a gente consegue ampliar a imagem. Ó, que legal. E a gente consegue ler as letras pequenininhas, miudinhas ali no cantinho, com mais facilidade. E aqui eu posso começar a fazer as minhas edições. Deixa eu diminuir. Então, Ctrl+ para aumentar, Ctrl- para diminuir, tá? É um atalho aí poderoso. Então, eu vou deixar ali aula do dia. Vou colocar aqui, aula do dia. E eu vou tirar um bloco de texto desse, porque eu só preciso de um, e vou aumentar aqui. Então, observem que quando eu clico no elemento, aparecem as alças laterais. E aqui eu posso ampliar, ou eu posso rotacionar o objeto, se eu clicar ali naquele iconezinho que simula um movimento de rotação. Ou eu posso tirar esse texto daqui, clicar, arrastar. Tudo no Canva é muito intuitivo, é só arrastar e soltar. É bem fácil de usar. Então, eu vou editar esse texto e vou colocar como cuidar do meio ambiente. Coloquei o meu texto. Agora, eu vou duplicar, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V só para duplicar, porque eu não quero que o meu texto fique em negrito. Então, aqui está negritado, o de baixo eu não quero que fique em negrito, tá? Então, observem também, ó, eu clico no texto e em cima tem aquela barra de edição de texto, que é muito parecida com a barra de edição de qualquer outra ferramenta, até mesmo do Word, né? Então, você clicou no texto e você consegue mudar o tamanho ou mudar a cor do texto, ou o tipo de fonte. Você consegue fazer todas essas edições de texto facilmente e funciona da mesma forma como funciona em qualquer outro editor. Então, eu vou tirar aqui o negrito e só vou escrever o meu texto. Hoje você é o detetive. Nessa página existem 3 atividades secretas. Boa sorte. Então, tá aqui o meu texto já editado. Deixa eu dar uma diminuída aqui para ver se ficou certinho. Então, Ctrl-, que eu comentei com você, com vocês. Então, tá aqui certinho o texto. Vou dar um Ctrl+, porque eu vou mudar aqui a data, né? Que hoje não é dia 23 de outubro, eu vou colocar hoje é dia 10 de novembro de 2030, já pensou, gente? Então, coloquei a data em reflexão. Vocês poderiam deixar uma reflexão para os seus alunos, por que não? Mas eu vou trocar aqui e vou colocar dica.
Para desvendar os mistérios. Passe o mouse pelas figuras, tá? Vocês abusem da criatividade de vocês e podem escrever o texto, organizar a tarefa da forma que vocês quiserem. Então, eu já coloquei aqui o texto da minha atividade. Eu vou buscar agora o meu avatar. Para buscar o avatar, como que nós vamos fazer? Aqui nesse menu lateral, nós temos algumas outras, nós encontramos os recursos do Canva. Então, na primeira aba aqui, nós temos os templates. Na segunda, nós temos os elementos, figuras, fotos, ícones, vídeos. O Canva também tem uma biblioteca muito rica de vídeos, músicas, formas, gráficos, enfim. Então, aqui nessa abinha de elementos, vocês vão encontrar todos esses recursos na ferramenta. Então, tem muita coisa aqui. Caso você ainda não encontrou a foto ideal para o seu projeto, aba de upload, você pode tirar a sua própria fotografia e fazer o upload para o Canva. Então, você pode usar suas fotos, você pode tirar alguma foto e fazer o upload direto para o Canva. Nós temos ainda a aba de texto, estilos, e aqui no finalzinho, nas 3 bolinhas em mais, vocês vão encontrar alguns outros recursos escondidos, tá? E aqui nós vamos ter o Bitmoji. Então, basta vocês clicarem no Bitmoji, conectar a conta do Bitmoji ao Canva, e aí vocês vão ter acesso a todos os avatares de vocês aqui, diretamente no Canva. E eu já fiz a minha pesquisa, já encontrei aquele Sherlock Holmes, a Carla Holmes, e já deixei o meu avatar guardado, né? Eu cliquei aqui nas 3 bolinhas e favoritei ele, e ele já tá aqui, deixa eu tirar esse na minha pasta de favoritos. Então, se eu venho aqui nas minhas pastinhas, eu tenho esse projetinho de ecologia que eu já deixei guardado os meus ícones, tá? Vou até voltar aqui na pasta para vocês verem uma coisinha legal. Então, aqui nas minhas pastas, eu tenho todas as minhas pastas. A de favoritos está aqui. Então, eu tenho a maçãzinha, tenho o convento da penha, tenho aquele template que eu favoritei também. Nós favoritamos juntos. Algumas outras imagens, tá? Se eu voltar lá na minha pastinha... Pode falar, Ana. Posso te fazer uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta da Caroline, que já está lá desde o começo da formação, que ela tinha perguntado onde está a pasta de favoritos. E aí ela está me questionando aqui, que você está mostrando aí no aplicativo, aliás, no web, mas no aplicativo do celular aparece também essa página de favoritos? Aparece sim, Ana. Inclusive... toda essa questão de usabilidade do Canva é muito similar, tá? Usando o desktop, usando o computador de casa, usando o telefone, usando o tablet, usando qualquer dispositivo, até mesmo se você não quiser instalar o Canva no seu celular, você pode ir lá no navegador do celular, digitar canva.com, que você vai usar a ferramenta da mesma forma, tá? Não tem muita diferença em termos de usabilidade. A diferença que tem é que a tela do telefone é muito menorzinha, então às vezes para você editar um texto pequenininho vai custar um pouquinho mais, né? Às vezes, dependendo do que você estiver fazendo com Canva, não é tão fácil fazer usando uma tela de celular, quanto é fazendo em uma tela de computador. Então, essa é a diferença, mas em termos de funcionalidade, se você encontra uma imagem ou outra, ou um recurso ou outro, é bem similar na plataforma. Então, aqui, lembrando, lá na página inicial do Canva, deixa eu voltar aqui na minha página inicial, a pasta de favoritos, aqui está a minha pasta, as minhas pastas estão organizadas aqui, nesse menu lateral. Eu tenho aqui todas as minhas pastas organizadas. Então, eu tenho minha pasta de ecologia, minha pasta de favoritos. A pasta de favoritos já é uma pasta que o Canva criou para você, mas você também pode criar outras pastas, tá? Então, você pode criar aí suas pastas, inclusive aqui
tem um botão para você criar uma pasta nova. Então, você pode criar uma pasta, sei lá, referente a um projeto específico e armazenar ali todas as imagens, os templates, os ícones que você pretende usar nesse projeto. No editor, deixa eu fechar essa janela. No editor, essa pasta está aqui do ladinho, tá? Se não encontrou a pasta, clica nos 3 pontinhos que às vezes ela tá ali. Porque o Canva vai organizando esses recursos dependendo do que você usa e do que você não usa. O que você usa mais vai estar sempre aparecendo no seu editor. O que você não usa vai ficar sempre escondido em algum lugar, mas não quer dizer que não esteja ali, tá? Então, clica nos 3 pontinhos sempre. Então, minha pasta de ecologia está aqui, eu já tenho a Carla Holmes, eu vou posicioná-la aqui. Já tenho, inclusive, os outros ícones que eu guardei para o projeto. Aí você pode colocar do tamanho que você quiser, não tem problema. Eu posso colocar lá mais para cá, você coloca onde você quiser. Tá? E aqui eu já tenho os outros ícones também que eu usei no projeto. Mas, se você não tiver, como que você vai buscar esses ícones no Canva? Então, vocês vão voltar lá em elementos e vocês vão digitar o nome do elemento que você estiver buscando. Por exemplo, TV, televisão, lupa. Aqui, a televisão eu já achei. Então, aqui está a televisão, bonitinha, que eu já posso colocá-la aqui na tela, mas aí ela vai ficar no chão, não pode, né? Deixa eu procurar um banquinho aqui, uma mesa para colocar a televisão. Então, você vai colocando os nomes, brincando com os nomes, e você vai encontrando os elementos no Canva. Então, aqui agora eu já tenho uma televisão e uma mesa. Observem, deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver o que aconteceu aqui nesse cantinho, que a minha televisão está atrás da mesa e eu não quero que ela fique dessa forma, eu quero que dê a impressão de que a televisão está em cima da mesa. Como eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em posição e vou pedir para trazer o meu objeto para frente. Agora sim, meu objeto já está na frente e já está ali bonitinho em cima da mesa. Eu quero passar a impressão para o meu aluno que ele precisa clicar naquela tela da televisão para rodar um vídeo. Então, eu vou procurar um botãozinho de play para colocar ali. Então, você digita play, escolhe o botão que você quiser, tá? E faz a busca aqui no Canva. Algo importante de comentar em relação à busca de elementos é que quando você digita um termo, normalmente o Canva coloca aqui o que ele acha que é relevante para sua busca. Então, aqui eu tenho objetos, eu tenho fotos, olha uma foto aqui. Deixa eu tirar o zoom. Então, tem uma foto escrito play, ícones, tem algumas coisas aqui que estão misturadas. Se eu quiser filtrar, eu venho na primeira aba, filtro por imagens, na segunda eu filtro por figuras, na terceira eu ainda tenho a opção de filtrar por vídeos e ainda áudio, tá? Outro recurso interessante, deixa eu trocar o termo e colocar folha. Em relação à busca no Canva, é que eu tenho esse menu que fica logo na frente da caixa de busca. Esse menu serve para fazer uma busca mais refinada. Então, se eu clicar nesse menu, eu consigo filtrar por cores, por exemplo. Vamos ver se eu encontro uma folha rosa. Consigo aplicar o filtro e fazer uma busca mais refinada. Ou busca por planta, tá vendo? Planta rosa, ou planta de uma outra cor, verde. Então, eu tenho como filtrar por cor, filtrar por elementos animados ou estáticos. Tem uma outra opção aqui. Olha que legal essa opção. Não tem nenhuma planta animada, mas vamos ver se tem folha animada. Eu acho que é porque o meu filtro tá verde, tá muito estreito. Deixa eu limpar aqui e deixar só a animação. Então, eu consigo ver uma folha animada. Vamos ver se eu encontro uma planta animada. Então, a gente vai usando os termos diferentes para poder encontrar elementos diferentes. E aí, agora eu encontrei sim uma planta animada. Então, observem que ela tem um certo movimento.
Então, esse filtro aqui, ele é bem útil. Eu consigo filtrar ainda por elementos gratuitos, elementos educacionais, enfim, tem uma série de outros filtros aqui que podem ser utilizados. Ô, Carla, Vou limpar a busca. Pode falar, Ana. aproveitando que você está falando aí dos efeitos animados e GIFs e afins, você está buscando na biblioteca que tem dentro do Canva, mas o Canva tem a possibilidade da gente criar GIFs, essas coisas, assim, que foi uma pergunta, alguém aqui já no chat perguntou se teria como criar GIFs. Não, criar do zero você não consegue, você consegue usar os GIFs que estão na biblioteca do Canva. Ou você consegue também, Ana, porque nós temos uma série de integrações aí, né? E uma delas é com o GIF, que não é gift, mas é essas animações. Então, a gente consegue usar as animações da biblioteca do Canva, mas não criar uma animação. A não ser que seja, por exemplo, uma animação dessa forma, né? Então, aqui eu tenho a minha sala de aula, então eu consigo animar essa sala. Então, se eu clicar aqui no template inteirinho, eu consigo vir aqui nesse botão que fica no menu superior, clicar em animar, e eu consigo fazer esse tipo de efeito, ó. Tá vendo? Sopro, surgir. Eu consigo dar um certo efeito ao meu trabalho, tá? Isso é possível, sim, no Canva. Ó, scrapbook, Kikar. Inclusive, eu consigo controlar aqui, eu posso marcar aqui esse efeito e eu consigo controlar o tempo dele também. Então, isso aqui eu consigo fazer. Então, animação de página e animação de elementos, tá? Mas então, Eu caso consigo... queira fazer alguma coisa específica, acho que é a mesma ideia que você falou dos emojis, né? Então, você vai lá no aplicativo que está dentro ali no parceiro, né? Faz ali e daí você traz para cá, para dentro do Canva, para você utilizar, né? Exatamente. Ou você anima o seu template dessa forma. Inclusive, você pode clicar só num objeto, você não precisa animar o template inteiro. Eu posso colocar só aqui a Sherlock Holmes para poder aparecer dessa forma. Eu não preciso colocar todo mundo, tá? Então, a gente tem como fazer esse controle aqui do elemento que vai ser animado. Eu vou aproveitar e compartilhar uma outra, já que a gente está falando aí de algumas outras funcionalidades do Canva e outros recursos extras. Olha que legal esse recurso, Ana. Se eu venho aqui em mais, como eu comentei, existem aí uma série de outros recursos que vocês podem incorporar ao seu Canva, como, por exemplo, emoji, YouTube, você tem como jogar um vídeo diretamente do YouTube aqui na plataforma, o Bitmoji também, que a gente consegue conectar. E nós temos esse recurso, que é novíssimo, não tem muita gente que conhece, que chama desenhar, tá? Então, se eu vir aqui em aplicar, ele já apareceu aqui para mim, e eu posso escolher um lápis e desenhar na minha tela. Olha que legal. Ups, peraí. Apertei a tecla errada aqui. Então, eu poderia, por exemplo, compartilhar essa atividade com os meus alunos e pedir para eles marcarem, sei lá, alguma coisa aqui na minha tela, né? Porque você tem a facilidade de desenhar também. Ô, Carla, a professora Cleide tá pedindo, já que a gente está nessa temática que eu interrompi você aí, ela perguntou como faço para controlar o tempo da animação. O tempo da animação tá aqui, ó. Animar e tem aqui um reloginho na frente. Tá vendo? O meu tá marcado 5 segundos. Deixa eu voltar aqui. Eu posso vir aqui e deixar 2 segundos, 1 segundo, 10 segundos. Eu posso controlar por aqui. Que quando eu der o play, a minha animação vai estar controlada pelo tempo. Podemos seguir? Podemos.
Então, vamos voltar lá à atividade do Sherlock Holmes, né? Eu já coloquei aqui o meu avatar, já coloquei a televisão e eu estava buscando o play, né? Deixa eu voltar aqui e encontrar um play qualquer para colocar ali na minha televisão para o meu aluno saber que ele tem que clicar ali para assistir alguma coisa. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui para poder o play ficar dentro da televisão e não ficar muito grandão. Ótimo. Você pode agrupar esses elementos depois, caso você queira, ó, só clicar no play, depois clicar na televisão, os dois estão selecionados juntos e eu clico ali em agrupar, tá? Nessa televisão, eu vou colocar um vídeo. Então eu vou lá, fui lá no YouTube, mas esse vídeo poderia ser um vídeo que você gravou, que você subiu para o Canva, ou poderia ser qualquer tipo de vídeo, tá? Não necessariamente um vídeo lá do YouTube. Eu estou usando esse só para como exemplo. Então eu fui lá, achei um canal que eu acho que seja confiável, que está aqui falando sobre como cuidar do meio ambiente. Eu copiei a URL desse canal, vou lá na minha apresentação do Canva. Vou clicar naquele objeto e vou inserir o link do YouTube no meu objeto. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui no cantinho da tela, que tem um íconezinho dos links e está escrito adicionar link. Então, eu vou clicar ali e vou colar o link lá do YouTube, tá? E vou dar play. Então, ali eu já vou conseguir inserir o link. Inclusive, se eu pedir para apresentar, vamos ver aqui. Ó, o meu link já está aqui funcionando. Ó, eu já consigo clicar nele e ser direcionada lá para o link do YouTube. Só deu algum tipo de erro aqui por causa da minha animação. Deixa eu tirar essa página aqui de baixo. E fazer o teste de novo. Então, eu já tenho aquele link funcionando, tá? Eu clico aqui. Não foi. Não foi, e eu já sei por que que não foi, porque acabei de mexer nesse design e não deu tempo ainda do Canva salvar automaticamente o design para mim. Então, eu venho aqui no arquivo, né? Até bom que, caso aconteça com vocês, vocês já estão sabendo disso. Eu venho aqui em arquivo e peço para salvar. Caso vocês esperem um pouquinho para fazer esse compartilhamento, o Canva já vai salvar aí automaticamente para você. Então, como eu não fiz isso, vou voltar lá, clicar no link de novo. Agora é capaz dele funcionar. Ou às vezes não está funcionando. Deixa eu checar esse link mais uma vez. Se ele está aqui. Não, não está. Vamos checar mais uma vez. Agora sim, o link está ali, tá vendo? Cliquei no link, ele está ali. Certinho. Deixa eu voltar em salvar. Voltar na minha página, dar um refresh aqui para poder... E agora sim abriu. Vamos ver se abriu. Não, ele está indo para o Canva. Deixa eu testar aqui de novo. É bom quando dá essas coisas ao vivo, Carla, porque na verdade, quando a gente tá sozinho acontece, a gente fala, foi eu que errei, né? E às vezes pode ser internet, pode ser uma série de coisas, né? É, vamos ver aqui. Deixa eu salvar novamente, né? Vou salvar. Vou pedir para compartilhar o link de visualização. Daqui a pouco eu vou até comentar sobre esses links aqui com vocês, porque eles são importantes. Tirei aquela animação e agora tá abrindo o link do Canva ainda, Ana. Abriu do YouTube. E agora eu já sei até porque, ó, abriu aquela página mesmo. Só que tem um probleminha aqui. Se você não clicar exatamente em cima da onde foi marcado, ele está só repassando a página aqui da minha apresentação. Então, eu tenho que clicar muito em cima, tá vendo? Da onde eu inseri o link. E aí, uma dica até que eu aproveito e já deixo para vocês em relação a isso,
é que quanto maior for a área clicável, é melhor para poder você ter mais lugar para clicar e o link funcionar, né? O que eu quero dizer com isso? Imagina se eu colocar a área clicável só a setinha do meu play. Às vezes vai ficar muito difícil. Se eu clicar qualquer pedacinho fora, já não vai funcionar. Então, o que eu gosto, Carla, gosto de fazer para solucionar isso é agrupar esses elementos maiores. Então, pegar aqui, por exemplo, a mesinha com a televisão, com o play, que eu crio uma área clicável maior. E isso facilita depois. Então, eu agrupo tudo. Ó, agora tá tudo agrupadinho, ó, tá vendo? E eu posso voltar lá no link. O link do YouTube já está até ali, ele não foi removido, tá? Deixa eu lá em salvar e ver se vai funcionar direitinho. Tá abrindo o YouTube direitinho. Sempre testem antes também para a gente ver se não está acontecendo algum erro e tentar consertar. Então, aqui eu já tenho a minha televisão com o meu link. Deixa eu colocá-la aqui. Eu vou inserir também outras atividades. Então, nesse quadro aqui, eu quero inserir uma atividade de leitura para o meu aluno, tá? Então, eu vou colocar aqui material de apoio. E vou colocar leitura. Tem uma bolinha ali, deixa eu aumentar para todo mundo conseguir ver direitinho. Então, tem ali a bolinha, né? Porque eu posso vir aqui e tirar. Ó, veio para os pontinhos agora e deixar sem. Descarte adequado de resíduos em 5 passos. Então, eu posso criar uma outra atividade aqui em 5 passos. Tá? Então, eu posso criar aqui um outro link. E aí, é legal falar, Ana, que quando a gente fala de link, eu fiz esse link aqui lá para o canal do YouTube, mas esse link aqui da leitura, por exemplo, não poderia ser um documento que eu criei lá no Google Docs, ó, e um texto que eu disponibilizei para o aluno. Eu posso pegar o link desse texto aqui e inserir lá no Canva. Eu posso usar qualquer tipo de link no Canva, tá? Então, eu posso vir aqui em compartilhar, pegar esse link aqui eu vou ter que mudar a autorização do link, claro, né? Qualquer pessoa na internet, qualquer pessoa com link pode ver. Eu posso copiar esse link e colar lá na minha atividade. Então, aqui vou ter a leitura. Vou selecionar aqui tudo para poder aumentar a minha área clicável. Agrupar, né? Todo mundo. Clicar o link e colocar ali. Então, eu posso criar essas atividades dentro da ferramenta, tá? Então, ali eu coloquei para essa atividade de leitura. Na verdade, nesse exemplo que eu estou usando aqui, eu peguei uma outra atividade do Canva e joguei ali. Então, você pode linkar com um documento externo ou com alguma outra atividade do Canva. E aqui eu vou até dar um exemplo, né? Caso vocês queiram linkar uma atividade do Canva a outra, é possível sim, basta você utilizar o link do Canva, tá? E aí eu já aproveito até para falar dessa parte de compartilhamento, tá? Então, aqui a gente tem a atividade, ela já está um pouco mais evoluída, não está perfeita ainda, mas ela já está bem encaminhada. Então, caso eu queira compartilhar essa atividade, eu tenho algumas opções, né? Várias opções, por assim dizer. Uma delas é compartilhar por link. E aí, quando eu compartilho com o link, eu tenho 3 opções, tá? A primeira opção, eu posso fazer um link e compartilhar como edição. O que vai acontecer? Esse link, a pessoa vai ter acesso ao mesmo documento que vai ser o meu documento, e essa pessoa vai poder alterar o meu documento, tá?
Então, para quem que esse link é interessante? Para quem que é interessante vocês usarem esse link? Caso vocês queiram que alguém colabore na sua atividade. Então, se você está fazendo esse quadro e um professor está te ajudando na construção dele, você pode vir aqui em compartilhar, escolher o link de edição, que aí o professor vai conseguir acessar essa mesma atividade e fazer alterações junto com você, juntamente com você, inclusive em tempo real, tá? Mas se ele apagar o seu avatar aqui, por exemplo, vai sumir da sua apresentação, vai perder para sempre e você não vai ter como recuperar, tá? Então, cuidado com quem você compartilha e se esse é realmente o objetivo, se é compartilhar e que a pessoa te ajude ou que faça alterações. Caso você não queira que ninguém mexa no seu template, mas que tenha a possibilidade de fazer edições, mas que não altere o seu, o que você vai fazer? Você vai vir em compartilhar e vai escolher a opção uso como template, copiar o link. Porque aqui, nesse caso, a pessoa vai... Não foi, deixa eu voltar lá. Nesse caso... Esse link de uso como template, ele vai fazer uma cópia do documento. Então, a pessoa vai poder fazer todas as alterações, trocar o avatar, tirar o meu, colocar o dela, não vai alterar o seu documento original. Vai criar um template, vai fazer uma cópia do seu. Então, vamos ver aqui como ele vai aparecer. Tá vendo? Aparece assim. Um template criado por Carla foi compartilhado com você. Crie já o seu design. Então, a pessoa vai clicar aqui, vai usar o seu como modelo e vai criar o dela, sem alterar o seu. Ou ainda, a gente tem essa outra opção de link que chama visualização, tá? Quando você faz o compartilhamento através desse link de visualização, vai aparecer dessa forma, tá? A pessoa tem como ler, olhar, assistir, passar as páginas, fazer atividade, mas ela não vai ter como editar, fazer nada relacionado à edição, é somente visualização mesmo. Tá? Então, tem essas 3 formas de compartilhamento. Através de link, porque, por exemplo, existem outras formas de compartilhamento. Caso você, professor, utilize o Google Classroom, você pode compartilhar essa atividade depois de pronta, com os seus alunos através do Google Classroom. Para fazer isso, a gente vai vir aqui nos 3 pontinhos, mas dessa vez os 3 pontinhos que estão lá em cima, no canto superior direito, tá? Aqui nos 3 pontinhos aparecem, como eu disse, né, as opções que você utiliza mais, vai aparecer aqui na frente. As que você não utiliza tanto, vai ficar mais embaixo, escondidinho, mas é só rolar ali para baixo que você vai encontrar. Então, eu posso vir aqui no Google Classroom, conectar a minha turma e compartilhar essa atividade aqui. Então, eu posso compartilhar, eu tenho 2 salas de aula no meu Google, vou compartilhar na sala de aula do Canva, vou escolher o tipo de ação que eu quero fazer, se vai ser uma tarefa, se eu vou fazer uma pergunta ou fazer algum tipo de comunicado. Eu vou criar uma tarefa e vou compartilhar lá no Google. E aqui o interessante também é que o Google já dá a opção de você colocar o tema, fazer a descrição da sua tarefa, então você já tem como passar algumas orientações aqui para o aluno. Então, eu vou colocar em compartilhar e eu já consigo ver aqui a minha tarefa no Google direitinho. Ô, Carla, que bom que você mostrou essa parte aí, porque eu não me recordo quem foi que tinha perguntado aqui se para mandar mensagem, aliás, para mandar atividade para os alunos, o aluno tinha que ter conta no Canva, né? Então você está mostrando aí a funcionalidade com o Google Classroom, assim como a gente tem com o Teams também, de a gente importar os alunos, o contato dos alunos ali para a gente não ter que fazer mão a mão, mas no começo você mostrou ali como faz uma sala com os seus alunos. Então, gente, é possível a gente trazer o nosso aluno aqui dentro do Canva para ele trabalhar dentro do Canva. Assim como a Carla mostrou, a gente pode mandar atividade para eles e daí eles clicarem lá no Classroom ou no Teams e acessar e voltar para o Canva, mas para isso ele tem que ter ali um login, um acesso, tá?
Então eu sugiro para vocês, quem tiver dúvida, na nossa formação passada, a Carol e a Thelma já colocaram aqui no chat o nosso link lá do YouTube, ou se não, vocês procuram no repositório lá do Centro de Mídias, põe lá Canva, que a gente fez uma formação há um mês, né, Carla, sobre anos iniciais, e a Carla trabalhou bastante isso, né, de como inserir os alunos, como fazer essa interação com os alunos, aí indo nessa proposta também, como que aparece a atividade dos alunos para o professor. Então a gente já fez essa formação, então fica aí a dica para vocês revisitarem isso, tá? Só para a gente não se estender nisso, porque a gente já registrou. E aí, aproveitando, Carla, eu vou ler aqui duas perguntas que é nessa parte aí que você está falando. Na verdade, um pouquinho anterior, o professor Rodrigo colocou assim: poderia mostrar novamente como inserir o link com a tela ampliada, por favor? Não consegui visualizar na hora que você estava mostrando ali o seu quadro, a sua sala. E aí a professora Luísa, eu até coloquei aqui no chat, eu entendo que é uma pergunta que ela está fazendo, tá? Ela colocou assim: eu fiz um material igual, quase a este, no PowerPoint para a minha escola. Aí eu entendo que é uma pergunta, Carla. Onde foi colocado, inserido através do Imperlink, baixando livros, onde se move as páginas dentro do Canva? Onde se move as páginas, deixa eu ver Isso, se eu entendi. Se eu quiser criar mais de uma página nesse documento, isso. foi isso? Tá, então logo aqui abaixo eu já tenho um botão para criar uma nova página, tá vendo? Que já vai criar com um fundo aí, combinando, normalmente combinando com o que você está fazendo. Algo que eu gosto de fazer também muito, Ana, que eu acho que ajuda muito, é duplicar essa página. Então aqui tem um íconezinho, não sei se vocês conseguem, deixa eu esticar minha tela. Em cima do meu design tem um ícone, duas páginas com o símbolo do mais aí, um símbolozinho de mais. Então, aqui eu duplico a minha tela e nessa outra eu adiciono uma página. Então, deixa eu diminuir aqui de novo. Se eu duplicar a minha tela, isso aqui é algo que eu gosto muito de fazer, porque às vezes você está na dúvida, gostei muito do resultado final, mas talvez se eu desse uma alteradinha ia ficar melhor. Então, eu não quero descartar ali a minha primeira página, mas eu quero mudar aqui algumas coisas de lugar. Então, você pode duplicar aquela página, porque se der errado, a gente pode sempre usar o Ctrl Z para desfazer, né? Ou vir aqui em cima, mas a gente também pode só deletar essa página e ficar com a de cima, tá? E eu posso criar aí quantas páginas eu quiser. Cada documento do Canva, se eu não me engano, você pode criar até 100 páginas. Então, se for uma apresentação, pode ter até 100 páginas, ou se for qualquer tipo de atividade, um livro, um e-book, uma apostila, pode ter até 100 páginas também. Ô, Foi Carla, essa a pergunta dela? Será que eu respondi? eu acho que sim. Vamos ver se ela vai dizer aqui se é algo diferente que a gente entendeu. Aproveitando a questão das perguntas, a professora Cleide colocou assim: quando aparece a sua tela, aparece lá em cima um cadeadinho e um rolinho. Ela quer saber qual é a função de cada um desses. Ah, legal, vou responder. Deixa eu falar primeiro da questão do link com ampliar aqui minha tela e mostrar o link, tá? Então, aqui em cima tem esse menu superior. Vou dar uma esticada aqui para ver se todo mundo consegue ver melhor. Tá maior na tela, Ana? Tá, tá bem claro. Tá, então aqui a gente tem aquele de agrupar, né? Que eu vou clicando, segurando o Shift, né? Para juntar todo mundo, e depois eu venho aqui e agrupo. Tem aquele botãozinho também das posições, o rolinho, que eu já vou falar dele, e aqui o adicionar link. Então, caso eu queira adicionar um link a um bloco de texto, a uma figura, a uma imagem, a qualquer objeto no Canva, eu seleciono o objeto e venho aqui nesse ícone e coloco o link, tá? Ó, engraçado que eu descobri que tem um ícone, ó, por isso que estava dando errado, porque eu tenho um link para a própria apresentação. Deixa eu remover esse link daqui. Então, deixa eu diminuir aqui, voltar lá na minha televisão, deixa eu selecionar ela, vou lá no link do cadeado, tá? Vou copiar o link do YouTube. Só um minutinho, vou copiar o link do YouTube, Ctrl C,
voltar lá nas argolinhas de link, colar ali, dar Enter e pronto, tá? Simples assim que a gente adiciona link. Agora vamos falar do rolinho. Para que serve esse rolinho? Ele copia o estilo de alguma coisa e cola em outra. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que, deixa eu pegar um pedaço de texto aqui, deixa eu duplicar esse texto e colocar ele aqui embaixo. Peraí, deixa eu aumentar um pouco a tela para todo mundo ver. Vou colocar aqui no teto, porque aí a gente consegue ver o texto, tá? Então, eu tenho esse texto aqui, eu coloquei ele rosa, amarelo, troquei a fonte, mudei o tamanho, coloquei ele grande, negritei, fiz um monte de coisa com esse texto. No final das contas, eu não gostei, ou eu quero que esse texto ele siga o mesmo padrão desse. Aí, o que que eu faço? Eu vou lá no rolinho, eu clico, eu pego o rolinho, clico aqui no texto e vou lá no objeto, viu que ele trocou de cor? Vou lá no texto que eu quero alterar, clico que vai trocar, vai seguir a mesma formatação daquele texto que eu copiei o estilo. Deu para entender? Então, para que isso é útil? Por exemplo, às vezes a gente está fazendo uma apresentação e coloca lá os títulos. Só que depois, no final das contas, a gente já fica um pouco em dúvida. Será que todos os meus títulos estão com o mesmo tamanho de fonte? Seguindo o mesmo estilo também? Será que está tudo em Arial ou Times? Então, caso você queira padronizar ou queira se certificar, você vai lá no rolinho, né? Vou até colocar aqui negritado de novo. Deixa eu colocar uma fonte maior. Tá certo que ele tá em branco, não tá aparecendo muito bem. Dá para ver, né, que tá ali. Então, eu vou lá no rolinho, clico no rolinho, ele fica pretinho. Eu vou no texto que eu quero copiar a formatação, copio a formatação. Agora a gente fez o contrário, né? Porque ele estava selecionado. Mas eu vou no rolinho, copio o rolinho, pego a formatação dali e passo para lá, tá? Peraí, vamos pegar daqui. Tá vendo? Deixei ele grande. Ou eu poderia pegar daqui e deixar ele pequenininho. Deu para acompanhar? Ou tá muito difícil aqui o meu exemplo? Não, foi ótimo, Carla. Tá, que eu posso colocar uma página aqui de uma outra cor para poder visualizar melhor, uma página preta. Vou pegar esse texto daqui e passar para lá. Então, agora eu tenho um texto branco. Vamos duplicar esse texto. Tá? Só que eu vou deixar um vermelho e um preto. Ou vamos pegar uma outra cor, um verde, amarelo. Então, caso eu queira copiar a formatação, eu venho aqui, copio a formatação e passo para lá. Simples assim. Qual foi o outro ícone, Ana? Eu acho que ela mencionou o rolinho Cadeado, e tinha um outro. cadeadinho. Ah, o cadeado. Para que serve esse cadeado? Gente, esse cadeado é uma maravilha, porque ele serve, às vezes, quando você está trabalhando com uma página assim, que tem muitos elementos, aí você está arrastando a Carla, né? Eu estou arrastando aqui o meu avatar, eu mexo o fundo, ou eu estou querendo mexer o fundo, eu mexo o sofá, e fica aquela bagunça. Aí a gente usa esse cadeado para quê? Para travar o elemento. Então, por exemplo, isso aqui eu não quero que isso saia do lugar. Então, eu venho, seleciono, vou lá no cadeado e agora ninguém mexe nisso aqui mais, tá? Então, isso é uma das funções, porque serve para eu me organizar enquanto eu estou criando alguma coisa, tá? Então, eu não mexo naquele elemento, eu consigo mexer em todos os outros. Aqui também, ó, que a gente tem um monte de coisa pequenininha, às vezes é bom você travar, ou coisas que você tem certeza que não pode ser removidas do lugar, você pode ir lá e travar, tá? E isso aqui também é muito bom, Ana, quando a gente está fazendo atividade com o aluno. Por quê? Você pode fazer uma atividade, por exemplo, eu poderia mandar essa atividade para o meu aluno fazer. E aí eu quero que o meu aluno, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, que vai ficar um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu tenho esse aqui, por exemplo. Tá?
que foi uma atividade que para o aluno responder. Então, tem aqui, né? Minha opinião, por que devemos cuidar do ambiente, do meio ambiente? Então, eu quero que o aluno responda. Mas eu não quero que o aluno mexa na minha árvore, ou que ele mexa no meu desenho, no meu template. Eu quero que ele apenas coloque o texto dele aqui em cima e escreva por que ele acha que nós devemos cuidar do meio ambiente. Então, eu posso vir aqui e eu posso travar tudo. Tá vendo? Ó, travo tudo, então meu aluno não vai mudar isso aqui de forma alguma. Já deixo tudo travado. E eu deixo móvel a parte que eu quero que ele altere. Então, aqui, de repente, eu posso colocar um bloco de texto aqui por cima para ele responder. Deixa eu colocar assim: coloque a sua resposta, insira a sua resposta. Ou resposta. Então, esse bloco de texto aqui, por exemplo, ele pode mexer, as linhas ele não pode, então eu coloco cadeado. Esse texto aqui, ele pode, então tá aqui por cima, né? Então, eu posso fazer dessa forma, tá? Ô, E Carla, quando ele então, receber esse documento, então para usar essa função pode. cadeado, cada elemento que eu quero que fique fixo, eu tenho que selecionar e clicar no cadeado? Exatamente. Você tem que selecionar e clicar no cadeado. Caso você queira ganhar um pouco mais de agilidade, né? Você pode fazer isso aqui, ó, arrastar, tá vendo? Vamos supor, nada aqui pode ser alterado. Eu posso selecionar tudo e travar, agrupar. Eu vou precisar agrupar, né? E travar tudo no cadeado, tá? Mas de outra forma, é elemento por elemento lá no cadeado e travando. Mas aí você pode compartilhar com o professor, com quem você quiser, com o aluno, que ninguém vai poder alterar mais esse documento, tá? Inclusive, esse documento aqui é um que eu criei lá no Canva. Eu fui lá na página inicial do Canva, na caixinha de busca, e eu busquei, e aqui eu procurei duas atividades, Ana. Uma sobre descarte de lixo, tá? Eu peguei, por exemplo, deixa eu ver aqui, reciclagem. Aí eu fui olhando aqui o que o Canva tem, passando, até que eu encontrei, deixa eu ver o modelinho que tá aqui. Gente, vocês precisam explorar o Canva, porque tem muita coisa. E às vezes a gente muda o termo, aqui eu estou digitando reciclagem, mas eu poderia colocar lixo ou meio ambiente. Ó, que vai aparecendo aí uma série de coisas, tá? Ou você pode colocar atividade para imprimir, vamos ver. Para imprimir. Vamos ver se a gente acha aquela atividade. Aqui, aquela atividade. Ela tá aqui. Eu cliquei nela e alterei, né? Que ela tinha aqui, minha opinião, tá falando aqui sobre outras coisas. Aí eu fui, transformei, fui colocando outras coisinhas até que eu transformei ela nessa atividade aqui de... Peraí, deixa eu achar ela. Essa daqui, tá? Troquei a árvore, fui colocando os elementos, até que ela ficou daquele jeitinho. Ô, Carla, na outra formação que a gente fez, na verdade, nas outras duas formações que a gente fez, você tinha dado a dica de quando a gente vai buscar, por exemplo, eu quero fazer uma atividade de matemática. E aí, às vezes, eu ponho na busca matemática. Como é um aplicativo, um site, enfim, que não é nativo na língua portuguesa, né? Até hoje, legal que você está trazendo isso, que já tem um monte de coisa aí já traduzida, né? Que da última formação a gente não tinha tanto. Então, a dica que você deu, que eu acho que fica legal a gente trazer de novo, se você está procurando algum recurso, alguma coisa específica, por exemplo, em química, eu vou procurar sobre modelo atômico. E aí eu digito lá, supondo que eu digite modelo atômico e não apareça nada, talvez se eu digitar em inglês, né, o nome apareça, porque a ferramenta é nativa do inglês.
Então, às vezes não, né? Tem muito mais recurso em inglês que pode ter, não ter sido ainda traduzido, mas que aí a gente consegue trazer e aí você consegue mudar e customizar, digamos assim, da melhor forma para você utilizar com o seu aluno ou de você apresentar, né, Carla? Exatamente. Ana, o Canva é uma empresa global, nós estamos em 190 países, então, assim, é impossível a gente ter todos os recursos em todas as línguas, tudo, imagina, né? Se a gente está falando de um país menor, imagina, em italiano, tudo isso aqui em italiano, tudo isso aqui em francês. É, a gente faz um trabalho pesado de tradução, de localização desses templates, desses ícones, dessas imagens, mas mesmo assim, elementos, templates, toda a parte de busca é mais eficiente em inglês. Infelizmente, a gente trabalha muito forte para diminuir aí esse abismo entre um e outro, mas como você pode ver hoje, né, a maioria do que eu digitei aqui apareceu em português. Inclusive, vamos ver aqui a tirinha, que foi o exemplo da formação passada. Ó, as tirinhas já estão aparecendo todas aqui em português. Inclusive, naquela formação, eu comentei que caso você tenha dificuldade em encontrar esses modelinhos em português, digita aqui PT, BR ou PT, que aí a ferramenta às vezes entende. E agora aconteceu o contrário, que eu coloquei o PT e ela foi para o inglês. Então, pode colocar BR, vamos ver se vai. Não, ela foi para tá aqui em inglês, 7 de setembro. Então, eu Deixa eu achei pegar. legal trazer isso, Carla, porque às vezes a pessoa que está assistindo a gente hoje vai lá, vai usar agora o Canva e vai digitar lá alguma coisa que ela quer buscar e não aparece muita opção. Não quer dizer que não tenha muita opção, é que talvez não foi traduzido ainda, mas se você colocar no inglês, você tem mais opções, entendeu? Então, é só pra gente É, deixar esse registro, porque tem muita opção, né? Até alguém aqui colocou aqui, ó, o professor Geraldo. Professor Geraldo, um beijo. O senhor é sempre muito uhum. bem-vindo aqui nas nossas formações, que sempre está aqui. Ele colocou assim: perto de softwares gráficos como Corel e outros, é bem simples de usar e interativo. E aí teve uma outra pessoa que colocou aqui, a Lucimara, colocou aqui, Carla, o Canva não é difícil, mas é complexo. Eu entendo que a questão da complexidade, gente, é por ter muita opção. Quando a gente tem muita É. opção, aí a gente fica perdido mesmo, né? Então, lembrando sempre das coisas que a gente sempre fala aqui nas formações do desenvolvimento de ferramentas e afins, né? No Desvendando, é que a ideia é sempre que vocês peguem o recurso e utilizem. Então, vamos sentar hoje, vamos trabalhar no Canva. Então, o que você quer fazer? Um mapa conceitual? Você quer fazer um infográfico? Você quer fazer uma tirinha? Você quer fazer, sei lá, um cartaz de alguma reunião, alguma coisa. Então vamos testar, vamos treinar, né? Então a ideia é sempre vocês utilizarem a ferramenta, porque assim, o começo de tudo sempre é difícil, gente. Pensa a primeira vez que vocês usaram o computador, a internet, tudo é difícil, né? Tudo que é novidade. Mas aí vocês vão mexendo, cada dia vocês vão conhecendo um recurso, aí o coleguinha vai lá e fala assim, olha, você viu esse recurso? Ou você vê um tutorial que traga aí algum recurso novo, e aí a gente vai somando, né? Porque é assim que a gente aprende, a gente vai lá, cada dia, né, a gente testando e desenvolvendo, né? Então, a ideia é sempre essa. Tem bastante recurso? Tem. Mas vamos utilizando pouco a pouco que a gente consegue aí entender e usar da melhor forma, né? Sempre pensando no nosso objetivo e no nosso público-alvo, né, Carla? Exatamente. E aí, eu dou dois conselhos para vocês. Primeiro, troquem os termos aqui na busca. Por exemplo, a gente está falando folha de atividade, meio ambiente, lixo, reciclagem. Então, observem que cada termo desse eu vou encontrar materiais diferentes. Ó, dia do Gari, alguns gráficos, infográficos falando sobre lixo, reciclagem. Então, busquem diversas palavras e façam a busca, às vezes dentro do mesmo tema, né? Mas usando palavras diferentes, porque isso ajuda a encontrar outros modelinhos. Outra dica que eu dou para quem acha a ferramenta complicada ou que acha que precisa aprender, que é simples, mas não é,
a dica que eu dou é comece com um modelo que você não precise fazer muitas edições. Por exemplo, dois modelos ótimos para isso, de comunicado ou de um cartaz escolar, que a gente consegue criar algo completamente do zero. E a gente consegue, a Canva é uma ferramenta muito poderosa. Você consegue fazer algo muito profissional, completamente do zero, ou você consegue também fazer algo bem profissional, mas a partir de um modelinho já pronto, que às vezes não vai ficar algo tão exclusivo, mas vai ficar algo muito profissional. Então, a minha dica é: comece com algo simples. Vão lá fazer um cartaz escolar. Olha esse aqui que legal. Então, clica aqui nesse aqui. Esse aqui também é muito bom, Ana. Não sei se você consegue visualizar aí. Mas comece com algo simples, sem querer reinventar a roda. Então, pega um modelinho assim simples, faça as edições do texto. Então, a gente não pode clicar aqui para passar a sua mensagem ao seu aluno, tá vendo? Sem muitas complicações, tá? E aí, aos poucos, você vai aprendendo. Olha, eu posso trocar a cor do texto. Olha, eu não quero essa bonequinha, eu quero um bonequinho. Então, aí você vai aprendendo a trocar esses elementos, tá? E a partir do momento que você for tendo mais familiaridade com a ferramenta, você vai fazendo coisas mais complexas, lidando com mais objetos em uma tela, ou fazendo um mapa conceitual, ou fazendo, sei lá, uma apresentação inteira no Canva, porque você já vai ter aprendido aí a parte mais básica, que é só trocar o texto, trocar a cor, porque isso tudo é bem simples, né? Então, comece assim com algo que já esteja pronto no Canva. Ô, Carla, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu vou pedir de novo, pessoal, para vocês responderem a nossa pesquisa. Coloquem lá o que, que vocês estão achando das nossas formações, dessa formação específica do Canva, sobre o Canva, porque a gente está em contato direto com a Carla, né? Então aí ela está trazendo algumas coisas para a gente. Inclusive, a gente colocou aqui no chat para vocês que lá no site da EFAP a gente tem um modelo de um repositório com algumas informações que vocês pediram, a Carla mandou e a gente está colocando lá para vocês. Então a gente está tentando sempre atender vocês, então é muito importante que vocês respondam a pesquisa, por favor, tá? A Thelma e a Carol já colocaram, tem o GC aqui, né? Já colocaram no chat. Caso alguém queira entrar em contato comigo, com a Carol, com a Thelma, o pessoal também colocou aqui o GC, a minha rede social, caso vocês queiram, porque aí a gente consegue fazer o contato com a Carla ou com outro parceiro que vocês queiram que a gente traga, tá? A nossa ideia aqui é sempre ouvir vocês e trazer coisas pra vocês, tá, gente? Não que a gente acha melhor que é pra vocês, tá bom? E aí, Carla, eu agradeço demais a sua participação de novo. Digo pra você, Carla, que a gente tá entrando já no final do ano, né? Já entramos no final do ano, então eu já deixo aí o comprometimento de pedir pra você já o ano que vem a gente retornar aqui nas nossas lives, nas nossas formações e também com esse acesso aos servidores, né, que eles sempre pedem informações e a gente sempre está trazendo aí para eles com a sua ajuda, tá, Carla? Obrigada mesmo. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, professor. E eu gostaria também de convidá-los, né, a participar da nossa comunidade no Facebook. Nossa comunidade é muito recente. Essa é uma novidade que eu estou compartilhando aqui com vocês em primeira mão. A gente criou uma comunidade no Facebook para professores. Então, ali vocês vão poder compartilhar todos os trabalhinhos, as atividades que vocês por acaso criarem com seus alunos ou nas suas salas de aula. Então, ali vai ser esse ambiente para a gente fazer essa troca, para a gente estar auxiliando vocês com qualquer tipo de dúvida, ou para a gente estar também trocando aí experiências relacionadas à Canva para a educação. Então, eu espero que vocês possam fazer parte da nossa comunidade. Ô, Muito Carla, como que obrigada, Ana. acessa lá o Facebook? Como que acessa? Eu vou compartilhar aqui o link com vocês, que eu deixei aqui no final da minha apresentação. Se eu tiver mais um minuto aí. Um minuto a gente tem. Você está vendo a minha tela? Estamos. Ah, que maravilha. Então, esse é o link da nossa comunidade. É uma comunidade muito nova, acho que tem uma semana, é muito recente. Inclusive, sexta-feira nós vamos fazer a live de abertura. Então, essa é uma comunidade para você, professor, para a gente fazer essa troca de experiências, de figurinha, para a gente estar auxiliando vocês aí mais de perto. Então, por favor, vamos com a gente aí nessa jornada de deixar a sala de aula mais criativa. E
engajadora para os alunos. Então, obrigada, viu, Carla? Então, essas informações da comunidade eu vou colocar lá também na minha rede social. E se vocês quiserem mais informações do Canva que a gente pode auxiliar vocês, me mandem ou mandem para Carol, para a Thelma, que a gente está aí à disposição de vocês, tá bom, gente? Então, até semana que vem. Obrigada. Tchau, gente. Bom dia. Quer dizer, bom final de tarde. Tchau, tchau, boa tarde. Gente, eu tô assando aqui. Sou eu que tô com calor? Gente,